Boa tarde, meu nome é Juliana Josefa, essa daqui é Josefa. Nós fazemos parte do espaço Consciência e Luz do Ser. Temos diversas terapias no nosso espaço, mas hoje estamos aqui para falar sobre constelação familiar, que é uma terapia que se mostrou bastante eficiente, tanto para a gente, né, que já utilizamos bastante nas nossas vidas, quanto para os nossos clientes. Então, nós vamos conversar um pouco sobre ela para vocês conhecerem. Muita gente já ouviu falar, mas não conhece a terapia em si. Ela é baseada em 3 leis, as ordens do amor. E hoje nós vamos falar sobre uma lei, amanhã sobre a segunda e na sexta sobre a terceira lei. A Josefa, que é consteladora, ela hoje vai falar sobre a lei da hierarquia. Então, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só colocar nos comentários, que ao final ela vai responder tudo para você, tá certo? Então, Josefa, é com você. Ok. É com muita alegria que hoje, juntamente com você e com vocês e com Juliana, a gente vai bater um papo maravilhoso sobre essa grandiosa terapia. A gente percebe, diante da caminhada feita, diante das experiências vivenciadas com os nossos clientes e com a gente, como tem surtido tanto efeito na vida da gente, como tem nos ajudado a evoluir cada vez mais, tomando consciência do que é necessário ser consciente para nós, para que a gente possa evoluir mais. E hoje, como Juliana já falou, vamos falar sobre a hierarquia dentro das leis que Bert Hellinger chamava as ordens do amor. Então, a hierarquia ela está relacionada aos nossos pais, nossos ancestrais, não é? Então, quando eu reconheço a grandeza do meu pai, reconheço que a força que eu tenho vem dele, eu valorizo o meu pai como o meu pai, então, com certeza, eu vou ter muita facilidade no trabalho e vou reconhecer quem chegou primeiro no meu trabalho. E aí eu vou ter mais evolução, cada vez mais, nessa área. Trabalho, dinheiro, saúde óssea, tudo isso está relacionado a essa relação com o pai. Biologicamente, a gente percebe que, e a gente sabe, que quem faz a corrida para encontrar o óvulo e lá no encontro acontece a explosão da vida, é o esperma. Então, muitas pessoas que eu atendi com depressão, quando eu fui fazer o tratamento, fui fazer a checagem para perceber qual a origem dessa depressão, de fato, pessoas que têm muita dificuldade com o pai. Percebe o pai pequeno, não valoriza a presença do pai na sua vida, então vai ser uma pessoa que tem muita dificuldade nessa busca para a evolução, para o seu trabalho, em busca do dinheiro. Às vezes recebe o dinheiro, mas não sabe o que faz com esse dinheiro, né? Então, isso está relacionado ao não reconhecimento da grandeza do pai na sua vida. Com relação à mãe, quando eu não reconheço a grandeza da minha mãe, quando eu não reconheço que já recebi o suficiente, o amor, o carinho, a dedicação, quando a mãe passa 9 meses com uma criança no ventre, permite que ela nasça, que ela venha ao mundo, isso é realmente uma prova de amor, não é? E muitas vezes a gente não reconhece a grandeza dessa mulher na vida da gente. E quando a gente não reconhece, o que acontece? Dificuldade com relação à saúde, porque mãe é saúde, mãe é prosperidade,
mãe é empresa. Quantas pessoas que têm muita dificuldade no processo da evolução da sua própria empresa. Começa uma empresa, quebra. Começa novamente, quebra de novo. Então, isso está relacionado ao reconhecimento da grandeza da sua mãe. Uma outra coisa que é muito importante ver, lembrar e perceber é com relação ao relacionamento. Quando eu não reconheço a grandeza da minha mãe, eu vou ter muita dificuldade nos meus relacionamentos. Eu vou cobrar do relacionamento aquilo que eu já recebi da minha mãe. E aí o relacionamento não vai para frente. Porque não existe entrega, existe cobrança. E o amor é essa entrega, essa relação da entrega, da liberdade de reconhecer a grandeza do outro na relação consigo mesmo. E quando eu não reconheço isso na minha mãe, eu também vou ter muita dificuldade nos relacionamentos. Já acompanhei bastante pessoa também nessa situação. Pessoas que chegam e que não conseguem, é um conflito contínuo com o seu esposo, o conflito contínuo com a sua esposa, e está fundamentado aí. Se eu não reconheço a grandeza da minha mãe, eu vou ter dificuldade na relação com o meu companheiro, com a minha companheira. Uma outra situação que é bem interessante falar também é assim: se eu me conecto demais com o meu pai, eu já vi nos acompanhamentos também pessoas que não suportam a mãe, mas se conectam melhor com o pai. Está muito próximo ao pai e não suporta a mãe. Então eu vou me tornar uma rival da minha mãe. Estou muito próxima da minha mãe e muito próxima ao meu pai, que eu sou mulher e eu vou estar muito próxima ao meu pai, e me torno rival da minha mãe. Quando isso acontece, então vai ter muita dificuldade na relação e possivelmente um outro homem não vai se aproximar. Por quê? Porque o pai já está nesse lugar, né? Então, o pai é grande e eu vou exigir da pessoa com a qual eu vou me relacionar as características que eu vejo no meu pai. Então, aquela pessoa que eu vou me relacionar com ela precisa ser igual ao meu pai. E quando eu vou me relacionar com ela, eu tenho conexão profunda com o meu pai, então eu não vou ter condição. Às vezes uma moça casa e volta para casa, porque não consegue se conectar com o seu marido, porque já está conectado com o pai. E tudo isso é muito inconsciente. Isso acontece quando a criancinha tem 3 aninhos de idade. A criança vê a relação do pai com a mãe e percebe, acredita na consciência dela, pequenininha, eu posso ser melhor do que a minha mãe para o meu pai. E se aproxima mais do pai, tá? Isso pode acontecer também o homem com o homem. Quantos homens que casam e voltam para casa? Porque está conectado com a mãe. Se relaciona com a mãe com tanta intensidade e o pai se torna um rival, né? E aí casa, mas volta para casa, porque a mulher que encontrou, ela não vai corresponder como a minha mãe me corresponde. E tudo isso é inconsciente. Repito mais uma vez, porque de fato isso acontece lá nos 3 aninhos de idade. Que a pessoa vai para a relação, mas está conectado totalmente com o pai. Então, isso pode acontecer quando, na verdade, ou eu tenho dificuldade com o meu pai, não reconheço a grandeza dele, eu vou ter toda essa dificuldade na relação com o trabalho, com o dinheiro, a saúde óssea, tudo isso. Ou quando eu me conecto demais com o meu pai, fico tão próxima a ele que eu não consigo me conectar com o meu relacionamento. A mesma coisa a mulher, como eu já falei, tá? Então agora eu vou dar uma paradinha para acompanhar as perguntas que vocês tiverem. Agora, se tiver alguma pergunta diante do que eu já falei,
Se tem alguma dúvida, então coloca aí pra gente continuar o papo. Não é bom conversar sozinha, não é? É importante a gente fazer um papo gostoso, interagindo um com o outro, tá bom? Só uma pergunta, no caso, José, esse padrão é inconsciente, né? Isso. E a gente não percebe que está fazendo isso e acaba fazendo sem querer. Isso. Porque isso acontece lá com 3 aninhos de idade. A criança observa a relação do pai com a mãe ou da mãe com o pai e começa na sua inconsciência de criança dizendo: eu posso fazer melhor do que o meu pai, ou eu posso fazer melhor do que a minha mãe. E vai se conectando com o pai ou com a mãe. Isso. Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Mas se não tiver, não tem problema. Depois é só colocar no direct que a gente responde, sem problemas. Mais alguma coisa para finalizar, José? Então, era exatamente essa fala que a gente gostaria de apresentar para vocês hoje. Isso é apenas uma introdução do que é a lei da hierarquia, tá bom? Na constelação familiar, quando a gente está realmente vivenciando a experiência na constelação familiar, é que a gente vê concretamente como isso acontece, tá bom? Por mais que eu fale aqui a tarde inteira do que é a lei da hierarquia, vocês só vão compreender exatamente como isso funciona quando você está na constelação familiar. Porque aí você vai perceber de que forma isso, como isso funciona, tá bom? Então a gente vai encerrar nesse momento, estamos nesse momento introduzindo essa lei da hierarquia. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta a mais a fazer, ou alguma reflexão, algum complemento, pode colocar. Essa live vai ficar gravada, tá? E vocês podem colocar e aí a gente responde depois, tá bom? Um grande abraço e é um prazer imenso estar com vocês agora, tá bom? E sou muito grata pelo acompanhamento de vocês. E só lembrando que amanhã nós vamos ter a segunda lei, que é a lei do pertencimento, tá bom? E qualquer dúvida pode colocar no direct que a gente responde, tá bom? Obrigada, gratidão e até amanhã.